Uma dúvida bem frequente é quanto às regas das suculentas. E como regá-las no inverno, nesse período onde as temperaturas baixam, a umidade do ar fica mais alta e frequentemente a gente tem mais perdas das nossas lindezas. Hoje eu estarei deixando dicas de como regá-las e de como deixá-las bonitas sem perdas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. As regas das suculentas é algo que preocupa bastante as pessoas, né? E a gente, quando inicia o nosso cultivo, a gente tende a regar demais. Tenho muitos comentários, né, de seguidoras, de inscritas aqui no meu canal, que falam que regam demais as suas suculentas. E por causa desse excesso de regas, elas têm problemas com cochonilhas, com fungos e podridão de caule. A quantidade de regas vai depender muito, gente, do local onde a gente cultiva as nossas suculentas. Se é um local bem arejado, um local que pega sol, se é um local sombreado, um local que quase não pega vento, um local mais sombreado, que é pouco iluminado, isso tudo a gente tem que levar em conta, pois o substrato, por mais drenável que seja, ele, dependendo do local onde a gente está cultivando as nossas lindezas, ele vai ter um tempo de secagem, ele vai demorar mais para secar. Eu estou sempre falando aqui no meu canal, gente, para vocês observarem as suas plantinhas. A observação é primordial para o sucesso do cultivo. Sem a observação, se você observar, né, o desenvolvimento das suas plantinhas, o que elas estão precisando, vocês não vão ter sucesso com elas, vocês não vão conseguir cultivar suculentas. Porque ao contrário de que muitas pessoas pensam, as suculentas não são tão fáceis assim de serem cultivadas, pois existem vários gêneros, várias espécies e cada tipo, né, de gênero e de espécie requer um cuidado diferente. Alguns são básicos, são para todos, mas temos alguns cuidados que realmente se diferem, que não são iguais para todas. Então, a observação, você observar a sua plantinha, vai ajudar e muito a você ter sucesso aí no seu cultivo. Olha que fofurice aqui que vai florir, gente. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre esse assunto, né? Regas. Como regar, o que eu faço aqui para que eu consiga regar as minhas suculentas, ter um padrão de regas onde eu consigo regar todas no mesmo dia. Porque tem pessoas que reclamam também de você não conseguir regá-las todas juntas, porque se as plantinhas não têm as mesmas necessidades, os gêneros, as espécies, como que eu faço? Eu vou regar uma num dia, eu vou regar outra no outro, às vezes eu tenho uma coleção muito grande, isso fica inviável. Então eu vou falar para vocês, eu vou deixar algumas dicas para vocês conseguirem padronizar essa regra. E principalmente agora no inverno, né, gente? Por que agora no inverno? Porque agora no inverno o substrato, mesmo sendo bem drenável, ele demora sim a secar, ele demora bastante. Nós temos os dias mais curtos, frio, o frio faz com que o substrato não seque tão rápido, né? O sol já não está mais tão forte, é bem ameno. Aqui para nós hoje está bem friozinho, gente. Isso interfere muito nas regas das suculentas. Aqui no meu jardim, gente, eu cultivo as suculentas em vasos de barro, em vasos de plástico, cerâmica, lata. Então eu tenho diversos tipos de vasos, né, dos mais variados, onde eu cultivo os diversos espécies e gêneros de suculentas. Por quê? É estética? Não, não é só estética, gente. Na verdade, isso tem um porquê, isso tem um objetivo. Como aqui eu tenho a pedra da lua, né? Que é o Pachyphytum ovífero. Ó, se vocês forem perceber, a folhinha de baixo está ficando murchinha. Então, isso quer dizer o quê? Que já está na hora de eu regar essa plantinha, né? Como é uma plantinha, como é uma suculenta
que exige menos regas, porque ela armazena mais água nessas folhinhas gordinhas, deliciosas. Então, o que eu faço? Eu planto ela em vaso de barro. O vaso de barro vai absorver mais rápido a umidade do substrato, né? Fazendo com que quando eu for regar as minhas suculentas, onde eu cultivo em vaso de plástico, aqui como essa lindona aqui, que agora eu esqueci a identificação dela, gente, que é um sedumzinho, eu posso regá-las todas juntas. Então, nessa forma, eu consigo fazer uma padronização das minhas regas, né? Então, o tipo de vaso, por isso que é importante a gente observar, gente. A gente observar quais são as plantinhas que vão bem em vaso de plástico, cerâmica, em vaso de lata, né? Usar a lata, o barro, como eu mostrei para vocês. Então, fazendo assim, a gente consegue padronizar as nossas plantinhas. E tem uma outra dica bem legal, gente, para fazer essa padronização, que é muito importante quando a gente fala de regas nas suculentas. A outra dica, gente, que eu aplico aqui no meu jardim, eu sei que vai ter pessoas que não vão concordar comigo, mas como eu estou relatando para vocês a minha experiência e o que eu faço aqui no meu cultivo, então eu não acho correto eu não revelar, né, isso para vocês, eu não falar isso para vocês, eu não colocar para vocês o que eu tenho feito e tem dado certo aqui no meu jardim. Eu não uso o mesmo tipo de substrato para todas as minhas suculentas. Como assim, Ruth? Eu não faço um substrato padrão e uso para todas. Principalmente porque eu cultivo no tempo, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Para quem está chegando novo aqui no meu canal, gente, eu tenho suculentas cultivadas diretamente no tempo, sem sombrite, sem plástico, sem nada, sem cobertura. É dessa forma que eu cultivo. E eu tenho as que eu estava mostrando para vocês, que eu iniciei, né, o vídeo, em local coberto, de meia sombra, onde pega sol o dia inteiro, tá? Então eu tenho em diversos espaços aqui do meu jardim, eu tenho suculentas espalhadas. E é muito claro isso, não tem nem o que falar, gente. Óbvio que o substrato que está aqui no tempo, ele vai secar mais rápido do que as suculentas que eu estou cultivando lá no local sombreado, em local coberto. Por quê? Aqui pega sol o dia inteiro, aqui pega vento o dia inteiro. À tarde, gente, vocês não têm noção do vento que é aqui à tarde. Geralmente eu gravo para vocês de manhã, porque à tarde é muito vento, não tem nem como ficar gravando para vocês por causa do barulho do vento. Então elas secam muito rápido, tá? Diferente daqueles que estão em local coberto, mesmo pegando sol. Lá o substrato vai demorar um pouquinho mais para secar. Então, até porque essas ficam no tempo, né? E aqui, quando chove, elas ficam diretamente na chuva e pegam chuva direto, eu não tiro elas daqui, porque não tem onde eu colocar, né? Como que eu vou tirar essa quantidade de suculentas que eu cultivo aqui no tempo, gente? Onde eu vou colocá-las, né? Não tem onde, então elas ficam aqui. Então o meu substrato é sempre muito bem drenável, tá? Eu usava a perlita, agora eu estou usando o isopor picado, já tenho vídeo aqui no canal, com o meu novo substrato que eu estou fazendo, né? Ó, aqui já é um vaso com isopor. Gente, olha a qualidade, a saúde dessas plantinhas que eu fiz recentemente. Eu troquei o substrato, lá dá para ver até o isopor lá dentro, né? Para ver o isopor lá dentro, gente, ó, lá o isopor, um pedacinho. Então eu fiz a troca e olha que lindas que elas estão. Aproveitem, os cotiledões agora estão em pleno desenvolvimento, então faça a troca de substrato, adube, tá? Faça as mudas que agora você vai ter sucesso na multiplicação desse gênero, que são os cotiledões. Então, no substrato, quanto ao substrato no tempo, gente, eu sempre faço um substrato muito drenável, tá? Muito drenável mesmo, para que não dê nenhum problema em épocas de muita chuva. Se eu deixar ele muito pesado, infelizmente eu não vou conseguir cultivar essas lindezas aqui, ó. Olha essa Cubic Frost, olha, gente. Então, né, na verdade, eu mostro para vocês o resultado de todas as dicas que eu sempre deixo para vocês. Olha que lindeza. Então, esse é o resultado, tá?
do meu cultivo aqui. Aqui então um substrato bem leve, bem drenável, onde ele vai secar rápido. Ele seca até mais rápido do que, como eu falei para vocês, em local coberto. Mas se acontecer de der, assim, 3, 4 semanas, de não chover, que eu precisar regá-las, às vezes eu rego mais aqui nessas que estão no tempo do que as estão em local coberto. Porque lá mesmo, sendo um substrato bem drenante também, lá demora um pouquinho mais a secar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês que essa crassula vai estar florindo. Olha as micro florzinhas, que fofurice! Ah, mas eu não quero estar fazendo 2 tipos de substrato, dá muito trabalho. Eu vou fazer um só, eu cultivo com um só e deu, beleza? Você vai fazer do jeito que você quiser aí no seu cultivo. Eu só estou mostrando o que eu faço aqui no meu. E quando eu faço o mesmo substrato para suculentas que eu cultivo em local coberto, tá? O que eu faço é observar. Nem sempre, quando eu molho as minhas suculentas que estão no tempo que eu mostrei para vocês ali, eu vou molhar as que estão em local coberto. Às vezes, as que estão em local coberto, por ser um local que é bem iluminado também, como eu estou mostrando para vocês, igual aqui, ó, pega o sol da manhã, mas às vezes ele vai demorar um pouquinho mais a secar porque ele tem essa proteção da parede, né? Ele não pega tanto vento e a tarde aqui não pega sol, tá, gente? A tarde aqui é sombreado. Essa latinha aqui, gente, eu deixei ela como ela estava, era uma latinha mais antiga. Só passei um verniz spray incolor e plantei essa super primavera aqui dentro. Olha que fofurice. Eu quis preservar o estado que a lata estava, porque eu acho maravilhoso. Porque a gente pinta imitando ali, ó, né? Ó, a gente pinta imitando o verniz. Ah, o verniz não, enferrujado, né? Ó, aqui a gente pinta imitando o enferrujado. E aqui ele já tem ele natural. Por que tirar então, né? Então eu fiz dessa forma. Então, como eu falei para vocês, o que eu faço é, de repente, se eu faço o mesmo substrato que eu estou cultivando no tempo em local coberto, eu observo aqui, precisa de rega, eu rego. Não precisa, fica sem regar. Rego só as que estão lá fora, a sol pleno. Porque nem sempre, às vezes, a gente tem um tempo de estiagem muito grande, né? Não temos a chuva. Mas geralmente eu rego muito pouco as que eu cultivo no tempo, tá, gente? Lá tá sempre chovendo, aqui é um clima bem úmido, que chove bastante, então é difícil eu regá-las as que eu cultivo no tempo. Isso acontece mais com frequência no verão, porque no verão a gente sabe que seca mais rápido, né? Agora no inverno elas tendem a demorar mais a secar, então essa rega ela costuma demorar mais a ser feita. Então aqui, gente, ó, essa é cultivada ali na minha estantezinha que eu estava mostrando para vocês. Olha que coisa fofa, coisa mais linda. Essa eu reguei há uma semana atrás, fazem 7 dias, exatamente 7 dias que eu fiz a última rega. Olha que fofurice que está. Essas aqui, gente, elas ficam aqui no tempo, né? Ó, essas ficam aqui no tempo. Então, essa semana teve dias de chover, pegou chuva, tá? Ó, pegou chuva. E olhem como elas estão. Até nem parece que elas pegaram chuva, né? Elas estão mais gordinhas sim, mas olha como elas estão bonitas. Por quê? Como eu falei para vocês, aqui pega sol o dia inteiro, aqui pega mais vento. Então, mesmo que choveu, né, durante a semana e elas pegaram mais água daquelas que eu cultivo lá em local coberto, elas secam mais rápido também, né? Isso é o que é legal. E o legal também, gente, das suculentas que eu cultivo no tempo, como tem esse substrato que ele é bem drenante, eu quase não tenho, praticamente eu não tenho, gente. Eu não vou dizer 100%, porque nada é 100% na vida, né? Mas problemas com cochonilhas. As estratégias que eu uso aqui no meu jardim quanto às regas, então, são essas. A observação, ver se o substrato estiver totalmente seco, então eu faço a rega. Isso no inverno vai demorar em torno de 10 a 15 dias. É assim mesmo, gente, demorado, pelo menos para mim aqui no meu clima. Então você vai ter que observar aí o seu clima. Por isso que eu digo da observação, tá? Se você mora aqui para o sul, isso vai ser, né, mais fácil de estar aplicando. Mas se você mora lá no norte, então você vai ter que observar sim e ver o que essa plantinha está precisando, tá?
Então, só vou regar quando elas precisarem, em torno de 10 a 15 dias, tá? O tipo de vaso também influencia bastante nas regas. Então, utilize vaso de barro para aquelas plantinhas que gostam de um substrato mais sequinho, que seque mais rápido, né? Nós temos o vaso de plástico, nós temos as latas, né? Sempre mostro para vocês aqui que eu cultivo suculentas em diversos materiais, tá? Observe qual tipo de gênero de plantinha que gosta mais de ser cultivada em vaso de plástico, de barro. O substrato bem drenante, que a água entra e escorra com facilidade, tá? Que ela, né, seque rápido. O local onde você cultiva, um local que pegue sol, pelo menos 4 a 6 horas de sol diária, que seja ventilado. Ó, como aqui, gente, ó. Claro que vai dar certo, né? Porque elas estão num local que é para dar certo, né? Um local bem ventilado, com sol, bem arejado. O tipo de substrato está ideal para elas, tá? Então, tudo isso vai contribuir para que você tenha sucesso com as regas e com o cultivo das suas plantinhas. Olha que coisa linda, gente. Agora elas vão ficar maravilhosas, né? Além de coloridas, elas vão ficar maravilhosas. Então, observe bem a sua plantinha, veja o que vai dar mais certo aí para vocês. Não quer dizer que as dicas que eu deixei hoje para vocês, que vocês têm que seguir todas à risca. De repente, vocês estão aplicando outro tipo, né, de técnica, de dicas aí no seu jardim que tem dado certo. Então, continue fazendo, continue, né, da forma que você está. O importante é cultivar e deixar elas lindas e saudáveis. Hoje eu passei o que eu faço aqui para que elas fiquem bonitas, para que elas fiquem saudáveis. Dessa forma, como eu cultivo, é muito difícil de ter cochonilhas, tá? Delas fungarem, é mais difícil. Dessa forma eu encontrei para que eu possa cultivá-las e deixá-las lindas o ano inteirinho. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.